Essa gravação vai começar assim de forma cada vez mais despretensiosa, porque estamos aqui com o Samuel Santos, no espaço dele, que fica aqui de esquina com a Rua da Aurora. Na realidade, espaço do Grupo Poste Soluções Luminosas. É muito bom, obrigado pela correção. E essa gravação começa assim porque Samuel é daquelas pessoas que não tem como ter claquete, tipo, tu está gravando agora, porque isso é um elogio mesmo, e é uma minha forma que eu enxergo. Ele vive aquilo que ele faz, então antes de a gente começar a gravar oficialmente, ele já começou a me indagar, porque minha filha está presente aqui nas gravações, ele me perguntou quem se arrisca mais, se é a criança ou se é o adulto. Se é o ator ou o diretor. Se é o ator ou se é o diretor. E aí começamos a travar um diálogo aqui. Eu sempre no início das gravações, eu gosto de começar agradecendo, porque eu acredito que o agradecimento também é uma busca. Então, muito obrigado por estar me recebendo na casa do seu coletivo. Obrigado a vocês. É bom um canal de divulgação da arte. E eu acho que um canal como o de vocês só vem alimentar fomentar cada vez mais os processos criativos da gente. Axé. Ô Samuel, nossa temporada a gente está falando sobre o processo criativo, né? Como funciona, desde da concepção daquilo que você quer fazer até as vias práticas de colocar isso em ação. Como é que você descobre aquilo que você quer fazer de acordo com a etapa da sua vida, como pessoa e como artista? Como é que funciona de forma prática isso? Na arte e no teatro? Na arte e no teatro. Falando de forma bem pragmática. É assim, às vezes ela vem com muita leitura, né, sem antes se preocupar em estar para a cena, mas descobrir na leitura. Às vezes ela vem no processo, né? Às vezes eu entro dentro de um processo extremamente branco, né? O que será, né? Como será, o que vai ser, né? E aí no processo, principalmente no processo que eu gosto de trabalhar, que é no processo de grupo, essas respostas elas vão, essas perguntas, as respostas vão vindo no processo. Então no processo, essas respostas na criação, ela vai se dando, né? E muitas vezes quando eu entro no processo inverso, vou dirigir enquanto diretor que não faz parte de um grupo, né? Então, antes de entrar para esse elenco, né, dirigir esse elenco, todo o processo de leitura, de descoberta, para já entrar dentro de uma concepção, né, com um conceito para dirigir aquele trabalho. E muitas vezes a gente, dentro desse conceito, a gente termina modificando, mas são duas linhas distintas de criação. Aquela enquanto eu dirijo com um grupo, o meu grupo, e aquela outra enquanto eu dirijo com um elenco onde eu sou contratado. No que difere? Eu acho que é o processo. Num trabalho de grupo a gente pode errar mais, a gente pode descobrir mais, a gente pode ousar mais. Num processo, quando você vai dirigir com o elenco é aquele, o tempo para você dirigir isso, você tem que estrear tantos dias, são tantos ensaios, né? Então você fica meio que feito um boi, sendo tangido pela frecha, pelo corredor. Ali, né, no final você vai ser abatido. Então, isso parece ter um aspecto limitador. De certa forma mas não é aquela limitação que você está sofrendo, meu Deus, eu tenho esse tempo. Não. Se você entende isso, você sofre menos, você até relaxa, né? Mas são processos distintos de criação. Eu gosto mais do segundo, né? Eu gosto muito mais do segundo processo. Até quando eu vou dirigir elenco, eu tento trabalhar esse conceito de grupo. E por que aceitar dirigir elenco? Desde a questão financeira, né? A questão de você ter a sobrevivência, mas é um canal eu sobrevivo de teatro há 26 anos.
Eu nunca fiz outra coisa a não ser teatro. Isso quer dizer que você já está atravessando praticamente 3 décadas. 80, 90 e 2000. É um tempinho, viu? Tem gente que entende história a partir dos livros. Eu entendo história a partir dos espetáculos que eu vi e dirigi. O que mudou de um espetáculo dos anos 80 para um espetáculo que você viu, por exemplo, em 2010? Vamos botar esses últimos 5 anos sem reflexão. Em 1980, década de 80, tinha muita paixão. Os atores queriam estar em cena. Eles lutavam para estar em cena de quinta a domingo, terça a domingo, segunda, onde estivesse, né? E se fazia de qualquer jeito, se fazia, com banco, sem teatro, com teatro. E tendo teatro é que os atores queriam mesmo estar ali. Em 2000, eu sinto uma certa fragilidade assim, dessa paixão. Em que sentido? Parece que o ator não quer estar em cena. Mas peraí. Faz 2 apresentações no projeto, 12, 10, e de repente acaba e não se luta para dar continuidade a isso. E quando se fala em formação do ator? Hoje somos muito bem mais formados do que na década de 80. Hoje se entende mais de Stanislavski e Grotowski do que na década de 80. Temos hoje professores que já maturaram bastante essas estéticas e conseguem colocar isso de uma forma clara para a formação do ator. Eu mesmo tinha dificuldade na década de 80 para entender o que era Grotowski, isso falando de uma forma da nossa linguagem dentro da arte, o que era Grotowski, como era o processo de Stanislavski. Hoje não, hoje é muito mais, né, tem muito mais ferramentas, inclusive com a tecnologia, né? Com o YouTube, com as imagens. Então, as imagens, a imagem em movimento melhorou muito o entendimento dessa formação. Eu acho que os atores de hoje têm uma formação melhor enquanto técnica. Agora, perdeu uma coisa que é salutar, que os atores das décadas passadas tinha, que era a questão vocal. Hoje eu vejo os atores meio fragilizados na questão. Um grupo ou outro, ele consegue entender que para estar em cena ele precisa ter uma boa voz. Então, os atores de hoje, eles são mais bem formados, mas têm menos paixão e menos necessidade de estar em cena. É o que me parece. Infelizmente. Aí a gente fala politicamente, a gente tem praticamente três teatros fechados. E não se tem uma mobilização do próprio artista para dizer: abra que eu quero trabalhar, abra que eu quero estar em temporada, abra que eu quero ficar em cartaz. E as coisas vão fechando e os artistas vão deixando para lá. Isso na década de 80 era fogo, era tiro, era bala, era discussão, era plenária, era reuniões com o secretário, com o prefeito, o que é que fosse. Porque o artista queria estar em cena. Hoje, se há um descanso, os atores são meio... O artista, né, não vou generalizar, mas uma boa parte meio que estão deixando isso acontecer. Então, qual é a saída, se você pudesse sugerir um caminho de reflexão maior para esses atores que são, talvez, apolitizados? A gente tem muita entidade representativa de artista, entidade para isso, entidade para aquilo. Eu acho que o próprio artista pode cobrar suas entidades uma participação política maior na abertura destes teatros. E o próprio artista participar dessa abertura. Entender que é preciso ter esses espaços públicos, abertos e funcionando, como também os espaços alternativos. Isso vai gerar emprego, espetáculo, poéticas diferentes, emprego, vai gerar emprego para todo mundo. Falar agora de temas mais tranquilos. Se você tiver que me dizer um ator que você mais admira dentro dessas 3 décadas, você me diria quem? Pernambucano. Será que eu serei, como é que eu posso dizer? Injusto? Ou serei político nesse momento? Eu acredito que você pode ser até injusto. Político não é muito a sua personalidade. Rapaz, eu gosto muito do ator pernambucano que não mora mais aqui, né? Mas que eu vi muita coisa dele e surpreendia cada espetáculo, que é o Paulo de Pontes. Eu acho que é um ator arretado, assim, né?
Eu vi espetáculos de Paulo, teatro para criança, comédia, drama, tragédia, musical, tudo. E Paulo sempre mostrava um trabalho digno, assim, um trabalho com muita qualidade. Posso citá-lo como um dos grandes atores. Tirando a sua linguagem e tirando você, obviamente, um diretor que tem atravessado essas 3 décadas. Um diretor que despertou em mim, né, o trabalho de direção, que despertou em mim essa visão política, social, estética, essa poética, né, essa música que sempre trabalho nos meus espetáculos, já faleceu agora, né, que é Vital Santos. Para mim é o diretor que é meu mestre, mesmo ele não querendo ser. Ele foi meu mestre a partir das direções que ele fez comigo, dos espetáculos que eu trabalhei com ele como ator, e da minha observação vendo ele dirigir. Eu disse, eita, é isso que eu quero. É um teatro que é muito despojado, não é sofisticado, mas que acontece muita coisa, as coisas vão se transformando. Então acho que Vital Santos está dentro desse diretor que atravessou as décadas. Eu sempre, quando estou dirigindo meus espetáculos, eu sempre, Vital, o que é que ele faria nesse momento? Tá, um pouco isso. Você está falando para um ator que está iniciando os seus estudos ou está realmente nesse momento que está tomando coragem para ser ator, só ator na vida, seguir só essa vida de teatro, e você vai falar alguma coisa para ele, porque ele foi procurar você. Então, o que você falaria para esse ator? Meu filho, você já está aqui, já é um bom sinal. Isso quer dizer que você está querendo atuar, está querendo fazer teatro, né? Pegue essa sua paixão, né? E procure se formar, estudar, ler, né? Entender a situação política, histórica e social do Brasil, né? Entender a sua função na arte, né? E a arte enquanto um meio de comunicação que agrega tanto, né, para a alma, para o espírito, para a cabeça, para o coração. Pegue isso e vá, né? E entenda qual é o seu teatro. O meu teatro é esse. Então vá em busca desse teatro. Não que você vai ter que esquecer outras poéticas, mas procure a sua poética e estude, e mature, e se forme, e procure entender isso, né? É isso. Um pensamento que te move dentre todos os mestres que você cultiva. Um pensamento, eu gosto muito de um poema de Camus que fala sobre o ator, que ele diz assim, de todas as artes do mundo, a sua é a mais efêmera, e é o ator que mais percebe entre os mortais que tudo deve morrer um dia, e para ele não representar significa morrer 1000 vezes com as 1000 personagens que ele teria animado ou ressuscitado. Axé. É assim que a gente vai terminando mais uma entrevista com mais um artista pernambucano, dessa forma, sem saber como começamos e sem saber como vamos terminar. Espero voltar aqui conversar com você outra vez no espaço O Posto Soluções Luminosas. Na Seca por Notícia, informação gera conhecimento. Até o próximo programa.